Oi, eu sou o professor Alex e vou trazer para vocês um pouco sobre o dia a dia dos profissionais das áreas de publicidade, design, jornalismo. Vou falar um pouco sobre como que é a atuação desses profissionais no cenário de Chapecó e região. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o profissional de direção de arte. São 9 horas da manhã e nós vamos agora então conversar com a Leite, que trabalha aqui na agência, para conferir o dia a dia do diretor de arte. Bora lá? Tua formação? Eu sou formada em design. Eu trabalho com direção de arte, com essa parte já há 13 anos. E já atuou em algumas outras funções dentro da agência? Sim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar na agência, eu fui pro setor da arte final. Trabalhei muitos anos, eu acho que 4 anos com arte final. Aí depois que eu migrei para a parte da direção de arte. E assim, Leite, o que realmente faz o diretor de arte? Então é resolver o problema do cliente transformando isso em visual. Bom, e como que é assim a rotina do diretor de arte? Quando eu chego de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir o Google para ver quais as tarefas que estão entrando no meu dia. Então tudo vai depender um pouco disso. Assim, se é uma peça mais pontual, se eu resolvo ela sozinha, não preciso da equipe ou da redação, ou de falar, porque o João também não é tudo que ele acompanha. Cada diretor de arte já tem a sua experiência com cliente, então a gente já tem coisas que a gente não precisa conversar com ele. Se é uma campanha maior, se é uma peça mais algo extraordinário, aí a gente conversa com ele. E aí começa o dia, buscando referência, orientando. E o que você geralmente faz assim logo que você chega aqui na agência? A primeira coisa é bater o ponto, não esquecer, porque senão a RH chama. E depois pego um café e venho sentar na mesa para dar uma conferida, ver o que eu tenho pro dia, né, que tá na minha pauta. Queria saber assim hoje, o que estava te esperando de trabalho aqui? Já era uma pendência do dia anterior, é um job novo? O que eu estava na minha pauta de ontem, é uma campanha do mercado que a gente trabalha, que é um cliente do mercado. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês lá. Que é uma campanha do Master, então ele vende a gente com a equipe que vai trabalhar. Aí eu dou uma olhadinha no briefing, vejo o que vai ter de informação, o que precisa e tal, e vejo o que vai ter. Que a redação hoje, com a minha dupla, era o time, ele não veio de manhã, mas à tarde ele só vem à tarde. E é então um job que eu já estava trabalhando já de antes, e hoje de manhã eu só estou finalizando ele para a gente encaminhar para o cliente o layout já está definido. Né? Esse job aqui, ele tá há 2 dias na minha pauta. Então é um dia bem difícil de ter, assim, um prazo bem folgado. Para hoje, às 6 horas da tarde, eu tenho que entregar ele. Mas aí eu já estou finalizando, eu vou terminar ele antes. O prazo, na verdade, ele ontem já está. Quando acontece isso, a gente acaba dando uma. Dá uma afinada nele. Aí eu vou passar pro João dar uma olhadinha antes, pro Tim, que é o redator
redator, como é minha dupla, né, ele vai dar um ok final, ver o que ele acha e tal, que como é que funciona. O Tim desenvolve o texto lá e ele me manda por e-mail. Ele me mandou ontem uma peça que a gente vai fazer que é o Instagram. Então ele mandou aqui os frames, ó, que a gente vai colocar naquele Instagram, que vai ser aquele carrossel. Daí eu vou finalizar esse kit aqui até o meio-dia, que daí eu consigo deixar pronto para ele dar uma olhadinha para ver o que ele acha, né? Se não tem um tipo de erro, enfim, se está de acordo com o que ele imaginou. Aí estou layoutando aqui, estou fazer um mockupzinho das telas do Instagram para o cliente entender mais ou menos como que vai funcionar as telinhas do carrossel. A aprovação interna a gente faz assim, se é uma peça mais pontual, que já, digamos assim, depois que está aprovada a campanha ou um mote, alguma coisa que já está acontecendo, a gente não passa mais para o João, porque aí são peças pontuais, já foi desenvolvido, né, já está caminhando, já está acontecendo, então simplesmente a gente já só faz a peça, passa para o redator para conferir a parte do texto, aí vai para o cliente aprovar com o cliente, vai para o atendimento aprovar com o cliente. Quando é uma coisa mais complexa, um jogo diferente, uma campanha nova, aí sim, aí passa pela equipe que participou com a redação, passa pelo planejamento, passa pelo João, que o ok final é do João, o diretor de criação, ele que vai definir, tá ok, não tá, a gente aqui espera sempre o ok dele para conseguir passar para frente a peça. Aí vai para o atendimento. Se o atendimento tiver uma consideração, que acontece às vezes, né, porque como eles têm essa proximidade com o cliente, aí sim a gente retorna, ajusta se eles tiverem uma consideração deles, se tiver um tipo de mais pontual, e depois vai para o cliente. Pode ser que surja um outro trabalho no decorrer do processo, assim, tu tá criando, surgiu um outro mais emergencial. Existe algo que pode vir à frente do trabalho que tu já está desenvolvendo? Tudo depende do prazo do cliente, né? Mas já acontece. É muito difícil, é raro a gente parar o que está fazendo para começar outro. É muito difícil. Geralmente a gente termina um, porque é justamente esse o trabalho que a Angela faz, da pauta, que ela gerencia isso, né? Quando entra, ou passa para alguém que está com a pauta mais livre, que vai conseguir absorver isso, ou a gente termina o que está desenvolvendo, volta, pega esse pitch que está entrando, né, o joga, desenvolve e aí volta para o que estava fazendo antes. Você participa do momento da apresentação para o cliente ou é o atendimento apenas? É o atendimento. Algumas peças não são apresentadas, alguns trabalhos não são apresentados fisicamente. Alguma coisa é pela internet, é e-mail. E quando é feito, vai pelo atendimento, dependendo da complexidade, se é uma campanha maior, ou se depende, aí sim vai a mídia junto, ou vai o planejamento junto, ou vai o João, que é o diretor de criação, junto. Alguém, né, dependendo da complexidade, vai outros apoios junto com o atendimento, né? Mas geralmente é o atendimento que faz essa aprovação. Então tá, Leide, e aqui agora você tem praticamente as peças aqui prontas, né, para hoje. Tu vai conversar agora, ver se tem algum possível ajuste ou isso já está definido? Essas peças que eu já fiz ontem, já tá ok, já passei pro Tim, ele já olhou. O que tá dependendo dessa última que eu vou fazer hoje agora amanhã, aí sim, vou passar pra ele a apresentação total, pra ele ver pronto, e daí, depois que ele der o ok dele lá, aí vai pro cliente. Antes disso, o diretor de criação ainda dá uma olhada? Sim, quando eu mando e-mail, eu já mando pro João e pro redação. Porque essa aqui é uma campanha, né, que entrou com um pouco mais de complexidade, né? Digamos assim. Então essa vai pro João. E para tu chegar a esse resultado aí, quanto foi a tua pesquisa, enfim, de referências? Você ou sentou com a equipe para discutir, além do redator, mais alguém deu ideias? Essa campanha, ela, na verdade, a identidade, né, a marca dela já vem já é uma identidade já antiga deles, o logotipo, né, já veio
de um outro material que eles já tinham. Então a gente acabou partindo do que veio do cliente para a gente melhorar e desenvolver aí as peças gráficas e renovar essa identidade como um todo. Aí sim, a gente fez uma reunião com o João, o time e eu, e o atendimento. Daí a gente discutiu mais ou menos qual era a ideia do cliente e aí partir para algumas referências, mas já veio bem direcionado, assim, o cliente já tinha mais ou menos uma ideia do que queria, então a gente só ajustou e deu cara para o que o cliente estava imaginando. Mas o que tem além da finalização desse trabalho para hoje? Tem mais alguma pauta? Tem alguma reunião? Assim, ó, não, esse aqui eu estou terminando e eu já vi que tem na minha pauta para o dia 26, aqui já tem um outro... um prazo de dia 26, que é o material da uma cliente, uma outra empresa de marketing. Então eu já começo a trabalhar nele, sabe? Apesar de eu já ter terminado esse ano, já começo para dar tempo para conseguir, quanto mais tempo eu conseguir trabalhar nele, melhor, né, o resultado. Então, apesar de ser só pro dia 26, eu já começo hoje, assim que eu termino esse, eu já começo esse aqui. Legal. Obrigado por enquanto e de tarde a gente volta a conversar. Agora é 1h30 da tarde, nós estamos aqui novamente em frente ao prédio da agência T12 e eu vou conferir como é que foi o trabalho então da Leide do período da manhã e verificar com ela a programação do que ela ainda precisa desenvolver para o período da tarde. Então, agora já passado de 1h30 da tarde, a Leide chegou aqui na agência, a Leide está junto aqui com o João, que é o diretor de criação, e eles vão falar um pouquinho sobre esse processo, aí, essa relação, né, da direção de arte com o diretor de criação. João, podia falar assim pra gente o que realmente faz o diretor de criação, né, e qual que é a tua relação com a equipe de direção de arte? Bom, o diretor de criação não é ninguém se não tiver uma equipe, né? Quer dizer, eu não posso ser diretor de criação de mim mesmo, né? Então, quer dizer, o diretor de criação, basicamente, ele precisa montar a equipe, ter equipe. A equipe é formada por redatores e diretores de artes e artes finalistas, né? Mas, assim, basicamente, a função do diretor de criação é dar ritmo ao processo criativo, dar um norte ao processo criativo em relação aos objetivos comerciais dos clientes, a um olhar mais externo do mercado de consumo, estudar bastante o hábito do consumo. O diretor de criação geralmente é uma pessoa que tem bastante repertório dos clientes e fora dos clientes também. Daí o que ele consegue fazer? Consegue resolver os emaranhados de coisas, sabe? Quer dizer, quando as coisas estão tumultuadas ou está tudo indo para um lado diferente, geralmente o diretor de criação vai lá e ajuda a dar um norte, um direcionamento criativo, sabe? Um objetivo criativo, que a gente atingir o consumidor de tal maneira, com tal mensagem. Não necessariamente ele cria o processo, sabe? Quer dizer, ele orienta, estimula e dá ritmo, né? Ele é responsável por dar o ritmo da criação. Então ele envolve mais quase um processo de gestão, né, criativa desse pessoal todo, né? Quer dizer, há uma confusão, assim, o diretor de criação normalmente ele vem da parte criativa, ou ele foi um diretor de arte, ou ele foi um redator, no meu caso eu fui um redator, né? Mas não é necessariamente uma evolução, sabe? É um outro jogo, quer dizer, se você jogar, por isso que eu digo, às vezes é uma ansiedade dos diretores de arte, me tornar diretor de criação, ou um redator, não, né? Quer dizer, o mercado já mostra que não, quer dizer, é um jogo diferente, é quase como se antes você fosse um jogador, um lateral direito e gostasse de fazer gol e de repente vira técnico, né? É um outro tipo de estratégia. É um pouco um elo entre o cliente, entre o departamento de planejamento, atendimento e criação, né? Quer dizer, ele vai dar a linha condutora para poder chegar aos objetivos tanto comerciais, como os objetivos da campanha, criativos, né? Dá para você dizer que existe uma rotina do diretor de criação, assim, ou... A rotina do diretor de criação é caótica total, assim, sabe? É meio que a gente... Porque tem muitas... Como a gente tem aqui quase 15 pessoas na criação, então tem muitas coisas acontecendo simultâneas, né? Então, quer dizer, a gente se reúne, às vezes, na entrada de um material, para um briefing, né? Quer dizer, um briefing criativo, a gente se reúne para conversar. Volta e meia os diretores de arte e as duplas criativas nos chamam para apresentar um RAF, uma ideia, um esboço, um direcionamento. A gente, é por aqui, vamos seguir. Daí a dupla volta a trabalhar. Depois tem
a aprovação final. Eu digo que isso não acontece com todos os materiais. Por quê? Porque assim, ó, a gente tem a entrada de uma campanha publicitária tradicional, por exemplo, né? Tem todo um processo ali que a gente sofre mais com planejamento, com criação, de achar o caminho criativo, de até a gente fazer o key vision, né? O key vision ser aprovado, assim, quer dizer, essa é a mensagem, esse é o tom, esse é o visual que a gente vai trabalhar. Aí depois disso, às vezes vai vir 150 peças para poder executar, mas elas vão sair daquele conceito criativo. Então, nessa segunda etapa, eu me envolvo muito quem ficou responsável por manter o material dentro da linha criativa, dentro do processo, daí é o diretor de arte, né, o arte finalista. Porque senão, se não fizesse isso, seria impossível. Aí o diretor de criação seria um revisor, né? Então ele entra em momentos estratégicos para dar o direcionamento criativo, né? Então essa é um pouco da rotina. Minha rotina é reuniões com planejamento, reuniões com a criação, alinhamento de expectativa com o cliente, eu visito os clientes também, quer dizer, quando necessário, para aprovar uma campanha. E o diretor de criação é um cara que ele não fica só esperando uma demanda, por exemplo, que vem da pauta. Ele é um cara que vai ter que olhar para o cliente e ver, putz, a gente podia fazer isso, podia fazer aquele outro para alavancar tal produto ou posicionar a marca, né? Mas a minha relação é bem próxima com o atendimento, com o diretor comercial, com o cliente, e quando eu vou ali para trás eu sou abordado de todas as formas em relação às duplas criativas, né? Legal. Essa questão do RAF, de fazer os esboços, Leide, comenta um pouco para a gente se existe essa necessidade hoje, se realmente vocês vão para esse lado de um esboço inicial, ou tua prática já é mais direta no computador para apresentar para o João uma ideia? É assim, ó, depende um pouco do material em si e também um pouquinho do estilo de cada diretor de criação, né? Mas assim, eu percebo que depende o que eu sinto necessidade de rafiar a mão primeiro, não necessariamente para mostrar para o João, mas para mim conseguir organizar minhas ideias, para mim mesmo saber onde é que eu vou posicionar as coisas, principalmente quando eu vou fazer uma embalagem, por exemplo, eu geralmente faço, é o momento que eu mais faço RAF à mão, porque aí eu preciso entender a proporção e mais ou menos o que eu vou fazer, onde vai ficar cada elemento e tal, porque geralmente tu já tem mais ou menos alguns elementos pré-definidos numa embalagem, né? Então tem coisas que a marca vai ter que estar, e essa vai ter sugestão, não vai ter, então isso eu já consigo fazer à mão e aí me ajuda bastante, assim, algumas coisas não, algumas vai direto pro layout, direto, muitas vezes a gente já procura uma forma também ter uma referência visual, não é né, tu primeiro imagina e daí leva pro João, de repente uma referência, esse caminho e tal, não necessariamente o RAF à mão, né? Exatamente. Então, às vezes fica, ou a gente conversa também, né, não deixa de ser um início no processo, tem um direcionamento, por exemplo, uma embalagem e tal, que é um processo mais técnico e bem complicado, assim, né? Parece simples, mas é bem complicado, exige conhecimento técnico que às vezes o diretor de criação não tem, que é o diretor de arte, que é o finalista que vai ter, por exemplo, desde a questão da legislação, sabe, como questões técnicas ali de embalagem, de material, de produto, então isso tudo é uma conversa, mas o que a gente senta para trabalhar, isso que a Leite falou, é um direcionamento. Bom, essa embalagem ela vai para tal público, né? Ela vai atingir tal público, então, quer dizer, que tipo de estilo ela tem que ter para passar esses valores do produto e conversar com o consumidor, sabe? Daí isso vai se traduzir numa escolha estética, gráfica que o diretor de arte vai fazer. O diretor de educação ele não entra para dizer assim, faça isso, sabe? Ele entra para dizer assim, é por aqui que a gente vai, sabe? Mas as escolhas estéticas, criativas, normalmente feito pela dupla. E uma última pergunta que assusta os estudantes, assim, tem que madrugar dentro da agência? Eu acho que esse é um mito, assim, sabe? É um mito, assim, que já foi muito difundido, assim, sabe? Principalmente nas universidades e tal. E tem duas coisas que eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Na agência, por exemplo, aqui não tem muito essa coisa do madrugadão, sabe? Se a gente se organizar, a gente consegue fazer um horário de trabalho normal. Por exemplo, nas agências da Europa não tem esse negócio, quer dizer, essas horas as pessoas vão, saem. Porque assim, eu acredito muito que essa coisa, eu acredito muito na imersão no trabalho, sabe? Da gente ir a fundo. Mas eu acredito que o criativo ele precisa respirar o mundo também, sabe?
Quer dizer, o repertório dele é muito importante para aquele trabalho que ele está fazendo, sabe? Então, quer dizer, ele precisa ir para casa, ele precisa viver na rua, ele precisa ler, ele precisa ouvir música, precisa ir em show, precisa ir no cinema, precisa visitar teatro, precisa visitar museu. Ele precisa ter esse repertório imagético para poder ser um criativo melhor. Se ele ficar só dentro da agência, ele vai ser uma retroalimentação, sabe? Ele só vai alimentar de publicidade. No meu ponto de vista, o criativo ele deve consumir tudo, às vezes, menos publicidade. Claro que é um exagero, mas ele tem que consumir o mundo, porque a publicidade é feita de signos presentes no mundo, não na própria publicidade, sabe? Então, quer dizer, eu acredito que aqui, pelo menos, a gente incentiva que as pessoas tenham vida, tenham essa coisa assim do horário, e para isso a gente precisa se organizar. Então, no fundo, o que se criou com uma ideia de ser sensacional, ficar na agência, ter entrada, horário para sair, entrar e não ter horário para sair, eu acho que é um mito que vem sendo quebrado nos novos modelos. Já foi um grande clichê, assim, mas eu acredito que não é mais. Assim como tipo as agências ultra legal, com videogame, com mesa de sinuca, com sei lá, máquinas de super coisa. Cara, isso daí foi feito, eu vi um criativo falando muito sobre isso, assim, foi feito porque as pessoas não saíssem mais da agência, se misturassem com a casa delas, sabe? E eu acho que isso é uma enganação, quer dizer, às vezes, tipo, eu visitei até o Google, visitei outras agências que tem esse modelo, assim, né, super de entretenimento dentro das agências, mas eu vi as mesas de sinucas vazias, eu vi o tobogã vazio, sabe? Eu vi as coisas vazias, na verdade, porque as pessoas estavam lá e não tinham nem tempo para fazer isso. Então eu acho que é uma forma que também o mercado criativo achou de atrair profissionais e às vezes nem remunerá-los da maneira ideal e vender essa utopia de qualidade de vida que às vezes não existe, sabe? Então eu sou um pouco contra esses mitos, assim. Eu acho que uma agência organizada não precisa vir à noite e eu acho que não precisa ter parquinho de entretenimento. A gente pode viver isso fora das paredes da agência, sabe? Por isso que a vida pessoal também é importante. Então, como é que foi assim? Conseguiu sair ao meio-dia aqui hoje, em ponto? Como foi teu trabalho na parte da manhã? Sim, hoje antes do meio-dia consegui mandar o material que precisava, né? E mandei para o e-mail do João e do Tim, que daí eles ficaram com o João da parte da opinião dele, né? Do todo, e o Tim, principalmente a questão da redação, porque a gente acabou fazendo os ajustes no texto. E aí o João já deu o retorno dele. E aí eu tô esperando uns minutinhos, o Tim faça o retorno dele. E aí assim que o time dá ok, a gente vai encaminhar pra Ângela, que é da pauta e do atendimento. Em relação ao outro trabalho, já começou uma pesquisa? Como que foi? O outro trabalho, eu já dei uma olhada aqui na pauta. Eu já conversei com a minha dupla é a Cris, e ela é um projeto que a gente já estava desenvolvendo, uma campanha para o AdWins, que ela era na verdade era um plano de marketing para dando ênfase num produto novo deles, mas era focado no vendedor, o vendedor divulgar aquilo para o consumidor final. Trabalhou internamente, depois passou para o Fernando, que é o atendimento da AdWins, e ele fez algumas considerações sobre o atendimento. Aí voltou para a minha pauta, mas são ajustes mais de texto mesmo. 5h30 da tarde, cheguei novamente aqui em frente à agência T12, onde vou conferir como foram as atividades realizadas pela Leide, já em final de expediente, terminando o dia a dia de um diretor de arte.
aquele trabalho que tu estava fazendo antes já foi pro atendimento? Ele mandou os fotos pra mim que você junto lá do material. Aí nesse meio tempo eu já fui fazendo algumas outras coisas que já estavam na minha pauta, que é uma embalagem da Aurora. A gente já tem essa linha desenvolvida da Aurora, então agora é só fazer algumas adaptações. É um produto novo que vai entrar, ainda é sigiloso, ainda não pode divulgar. Ele ainda é só marcação, a foto um esboço ainda. E depois vocês produzem essa foto. Exatamente. Então aqui é só o layout mesmo, né? Pra ter uma ideia, um pouco branco. Aí montei uma imagenzinha em cima só, de marcação mesmo. E à tarde eu estava conversando aqui sobre as cores, contando que a gente tinha que escolher uma cor. Como é um produto bem surpresa, assim, não é uma coisa que estava prevista na linha, a gente tem que pensar numa cor, pra compor para não ficar próximo ao que já está usando. A gente já está usando a paleta de cores dos outros produtos para não ter interferências. E como essas fotos estão sendo produzidas em São Paulo, então a gente não consegue acompanhar tudo sempre, né? Mas essas aqui, como são as iniciais, porque a gente está trocando, migrou a linha nova, a antiga da Aurora, está migrando para essas novas. Então está mudando o ângulo, mudando a iluminação, mudou o fornecedor que a gente tinha de antes, então é uma pegada totalmente nova, né? Então a gente precisa, principalmente essas primeiras, acompanhar. Aí depois, como a gente já daí afinou, já conheceu um pouco o fornecedor também já entendeu um pouco o que a gente queria, aí a gente só foi o atendimento e a gente fazia essa comunicação, né? Via Skype, WhatsApp e tal. E a gente então não precisou mais de um diretor de arte, mas sim o atendimento estava lá presente o tempo inteiro. E o cliente também, o cliente participa muito disso porque são produto, então eles têm que ir junto porque é quem desenvolveu aquele produto, né? Da receita, porque tem que ter exatamente o que está na receita, tem que estar na foto, então o cliente tem que estar presente, porque muitas coisas a gente não tem como, né, saber da forma do produto muitas vezes, né? E essa tabela Pantone que tu tem na mesa que você viu pra quê hoje? Então, hoje a gente, porque assim, como a gente precisa, como é substrato, é plástico, então a gente precisa saber o que a gente está vendo aqui no computador, obviamente vai ficar diferente do que a gente vai ver no impresso no plástico, que é o caso dessa embalagem aqui, é um plástico, né, que está mudando, antes era caixa, agora você dá sempre um filme de plástico. Então a gente, por ela, a gente determina a cor que vai ser usada, né? Legal, e o processo de finalização daí, como que funciona? Então, essa aqui ela vai ser ainda aprovada pelo marketing lá de São Paulo, lá, só que o marketing da Aurora é lá. Então ainda não vai perto do final, né? Mas o que acontece? A gente, como é aprovado no BIT, o atendimento lança o job com as descrições que a gente precisa ter naquele pitch, naquela peça. Por exemplo, se é uma faixa, né? Naquele pitch vai vindo, que tamanho que é. Por mais que tenha vindo na hora da criação, já veio, nesse pitch vem de novo, com todas as descrições, como ele tem que sair daqui. Bem certinho o tamanho, quantas cores, o substrato, né, que tipo de impressão vai ser. E como a gente trabalha em vários, às vezes pega link de outras máquinas, então a gente sempre faz um birozinho com as fontes, com os links, né, bem certinho, deixa tudo separado, assim, e aí passa para os dois artes finalistas, o Amorita de férias, mas é ele e o Gui. E por hoje, Leide, assim, já quase 6 horas da tarde, tu tá encerrando o teu expediente aí, tu vai ficar mais um pouco, como que vai ser? Eu vou concluir essa aqui, vou já mandar, deixar pronto, né, porque já tá no finalzinho, estou ajustando agora os links das imagens, e daí essa aqui eu já mando, daí depois eu vou 6 e pouquinho, 6h15, no máximo, então tô indo pra casa, hoje tá tranquilo, daí já não tem, é sexta-feira, muitos estudantes às vezes querem saber também sobre que perfil que eles devem ter para ser um diretor de arte. E a Leide, depois daqui do trabalho, qual que é a rotina, assim? Ouvir música, sair pro cinema, praticar exercício físico, o que a Leide faz? Principalmente, acho que pra profissão em si, eu acho que tem que ser muito curioso, né? E a gente busca referência em muitas coisas, não é na publicidade mesmo, como a gente conversou antes, né? Acho que eu, principalmente, como eu faço bastante embalagem, eu vou muito no mercado, olho as embalagens, fico me questionando, né, como foi o processo de impressão. Tem que ter essa curiosidade, mas eu acho que tá mais fora disso, sabe?
é no Netflix, é na leitura, principalmente. Tu tem que ter bagagem, né? Tu tem que saber onde buscar informação, enfim, mas tem que ser curioso, porque aí você descobre o que você precisa e tá sempre buscando coisa nova. É isso aí, conhecemos então o dia a dia da diretora de arte da Leide aqui na agência T12. Obrigado, Leide. Valeu. Forte abraço e bom trabalho aí.